Olá, querida irmã, querido irmão. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro, é mais um dia que a graça de Deus nos concede viver e é uma alegria muito grande saber que você está aí, que eu possa te acolher e nós poderemos fazer juntos nos próximos minutos deste dia o nosso encontro com Jesus no Evangelho, na vida e na pastoral e deixar que Ele ilumine, inspire e anime a nossa vida cristã nesse dia e sempre. O Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos fala da necessidade que nós temos da oração para cumprirmos bem a nossa missão de discípulos e discípulas de Jesus. Toda a nossa missão, seja ela qual for, nas funções e ministérios da comunidade, nas atividades pastorais, na família, na sociedade em geral, se não for fundamentada na oração, se não tiver a oração como base, ela se torna vazia, sem valor e acaba fazendo a gente cair num ativismo que não tem sentido e resultado nenhum. Por isso a nossa ação missionária na comunidade, nas pastorais, na sociedade, precisa ser sempre preparada e fortalecida pela oração, como Jesus ensinou a seus discípulos. Os discípulos de Jesus pedem a Ele que os ensine a rezar, porque viram Ele rezando, ou seja, por causa do seu exemplo de oração. E aliás, meu irmão, minha irmã, Jesus sempre foi um homem de oração. Ele rezou no momento do seu batismo, antes de escolher os 12, no momento da transfiguração e antes de ensinar a oração do Pai Nosso, como vimos no Evangelho de hoje. Mas os discípulos também pediram a Ele que os ensinasse a rezar, porque também viram os discípulos de João rezando depois de aprenderem com Ele e porque também sentiram a necessidade e a vontade de rezar. E Jesus, ao ensinar aos seus discípulos e a nós também a rezar, ensina o que deve ser essencial, mais importante, mais necessário na oração, ou seja, Ele ensina como deve ser a nossa oração para que ela seja verdadeira. Ele ensina que a oração verdadeira e eficaz é aquela que coloca a pessoa que reza em sintonia com Deus, que leva a pessoa a contemplá-lo como Deus, como Pai, e a confiar nele como filho ou como filha, e a aprender a viver como irmão e irmãos dos outros. Por isso, Jesus orienta que a oração deve fazer com que o discípulo se volte para as necessidades básicas da vida: pão, o perdão e a fidelidade. Sem pão, nós sabemos que não existe a vida. E também sabemos que sem perdão, as relações se deterioram, se enfraquecem, e relações que estão deterioradas, que estão se destruindo, geram violência, sofrimento e até morte. E sem fidelidade, sempre nós vamos cair nas tentações do dia a dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, peçamos a Jesus que nos ensine, que nos ajude a aprender a rezar de verdade e a fazer da nossa oração a força e o caminho para podermos fazer que haja sempre entre nós o pão e o perdão para todos e assim a nossa vida seja melhor, seja fraterna e vivida em harmonia uns com os outros e com Deus. Que o bom Deus te abençoe, te guarde, proteja e conserve sempre na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, pela sua companhia especial no nosso encontro de hoje. E eu te espero aqui novamente amanhã para fazermos juntos o nosso novo encontro com Jesus no Evangelho. Até amanhã, se Deus quiser.